Olá, investidor e investidora! Sejam todos bem-vindos aos minutos mais valiosos da sua semana. Eu sou Vinícius Custódio e estamos aqui de novo para o nosso compromisso de toda terça-feira. E como é bom ter você aí do outro lado da tela. Começamos com tudo dessa vez, Andrezão, para falar sobre algo que não dá briga. Política. Tem gente que não gosta, tem gente que adora. Eu faço um convite para você que está aí nos acompanhando de qualquer lugar do Brasil e do mundo, ficar com a gente. Tenho certeza que você vai curtir o papo de hoje, porque a gente vai falar com o cientista político Rafael Rezende sobre como a polarização prejudica a sociedade em várias camadas. Como é possível, né, estabelecer uma conversa, mudar de opinião, conseguir entender o outro lado, se colocar no lugar de um antagonista político em uma sociedade tão polarizada. Então a ideia hoje não é necessariamente discutir a proposta do candidato A ou B. A gente vai falar da polarização política. Fala muito mais sobre os eleitores do que necessariamente sobre os candidatos e os políticos em si. Essa é a ideia. Você participa, você escreve pra gente no chat do YouTube. Estou ao vivo no chat do YouTube, conversando com você aí. Então você manda o seu boa noite, eu te respondo, a gente estabelece também essa comunicação. E é sempre uma chance, né? Pedir o like aqui na nossa transmissão. Mais cedo no almoço de negócios eu fiz isso. O pessoal do Tite TC News, a galera do Manhã TC News também, porque de fato o joinha é muito importante, impulsiona aqui o nosso trabalho, é fundamental para o nosso dia a dia. Então se você puder, se você ainda não deixou o seu like, a hora é agora. Senta o dedo no like aí, combinado? 40, 45 minutos de conversa a partir de agora. Rafael Rezende, cientista político. Seja bem-vindo, Rafa, tudo bem? Muito obrigado, Vinícius, tudo bem, tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite. E um prazer imenso poder falar para a audiência da TC News, do TC Investimentos. Bacana, vamos falar bastante sobre um tema que é complexo, para algumas pessoas é pesado, mas dá para conversar numa boa. Dá para conversar numa boa? Dá. Boa? Com jeitinho dá, né? Com jeitinho dá. Com jeitinho sempre dá, viu, Rafa? Olha, quando eu era criança, eu lembro que meu pai falava assim, olha, não discute de política. Cara, você é palmeirense, eu sou palmeirense, meu pai é corintiano. Vai falar, não discute de futebol. Religião, deixa isso pra lá, não vai arrumar confusão com ninguém. Você resolveu trabalhar com um dos temas que o meu pai sugeria pra eu sequer falar, porque poderia arrumar confusão. De onde surgiu o interesse por política e mais do que o interesse por política, como isso se tornou sua profissão, seu trabalho, Rafa? Bom, o meu interesse por política se deu basicamente na adolescência. Eu tenho 38 anos de idade hoje. Por volta de 13, 14 anos de idade, eu já me interessava por política, mesmo sem entender, né, naturalmente, o que era política de fato, mas já me interessava. E muito por conta até da minha história de vida. Eu venho de uma origem humilde, onde você acaba sentindo uma dependência em determinadas situações um pouco maior do governo, do Estado. E isso começou a me abrir os olhos para a importância que a política tem na sociedade, né? E aí virou uma paixão, tornou-se uma paixão na minha vida. Eu comecei a estudar sobre política basicamente a partir dos 18 anos de idade. E, bom, já se vão 20 anos, né? Então foi essa a minha primeira, o start, né, para essa minha vontade de querer trabalhar com política. Primeiro entender a política e depois trabalhar com política. E aí, ao longo do tempo, eu tenho uma formação prévia na área de TI, na área de marketing também, mas a minha paixão é a política, né? E principalmente a ciência política, que é debater a política de forma ampla, sem aquela questão do fla-flu, né, o político A contra o político B, entender a política mesmo de forma ampla como ciência, né? E foi aí que eu decidi que, bom, é isso que eu quero para minha vida, é isso que eu amo fazer. E estou aí agora trabalhando como analista e muito feliz com essa trajetória. Fazer algo que você ama é maravilhoso, né? Mesmo tratando-se de um tema que é complexo e que muitas pessoas consideram pesado e que muitas pessoas têm essa visão mesmo que o seu pai tinha, né? De não devemos falar sobre isso. Para evitar, né, confusão, para evitar briga. Exato. Estou compartilhando aqui a minha tela, o Andrezão vai colocar no ar, um artigo que você publicou recentemente. Foi esse artigo que
me fez chamá-lo para conversar aqui no Olá Investidor. O Rafa é uma das pessoas que eu tenho o hábito de conversar, de falar sobre política, de conversar sobre determinadas propostas. Sempre vejo os cortes que você me manda no WhatsApp de participações em outros podcasts. E aí quando você me mandou este artigo, assim que eu terminei de ler, isso ó, tem a data aqui para quem é mais atencioso e detalhista, o artigo foi publicado no dia 1º de abril desse ano, não é mentira, foi nessa data mesmo. Logo nas primeiras horas da manhã. Eu li o artigo e falei, Rafa, eu acho que acho que tem um caminho aqui para o Olá Investidor, né? O nosso foco da transmissão no ao vivo, e sempre é assim, né? É economia, mercado, o que faz preço na bolsa, o que vai impactar em índice dólar. E a gente sabe que a política tem um peso importante, haja visto o que está acontecendo agora, né? Uma ideia do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de criar esse tarifaço. Ele chamou de Dia da Libertação, que aliás aconteceu um dia depois, né, do seu texto. Esse texto é do dia 1º de abril, o tarifaço aconteceu no dia 2 de abril, e é uma decisão política que impacta o mercado. Então a política a gente sabe que é muito importante também. Citei o exemplo do Trump, para a gente falar de algo que está impactando as bolsas ao redor do mundo, mas no nosso país, antes dessa questão do tarifaço, a gente falava muito sobre a política local, como está a situação fiscal, compromisso com as contas públicas, então a gente sabe o peso que tem a política. Você falou sobre essa paixão pela política. E o seu texto começa, o título, A Paixão por Políticos, um fenômeno social e antropológico. Antes de mergulhar no texto, e a gente vai dissecar aqui cada uma das palavras, eu queria de saída que você te perguntar e te dar a chance, Rafa, de explicar para a nossa audiência a enorme diferença que tem entre você ser apaixonado por política e você ser apaixonado por um político. Qualquer que seja esse político. Sim, perfeito. A paixão pela política, eu entendo que ela é algo positivo, né? Desde que você consiga controlá-la, né? E esse controle dessa paixão e que te coloca nessa linha tênue entre a paixão pela política e a paixão por políticos, ela se dá muito por uma questão psicológica, e isso existem alguns estudos sociológicos e antropológicos que demonstram isso. Porque o ser humano, na sua base, ele sente uma necessidade de ter alguém olhando por ele. Então, por exemplo, quando nós nascemos, e durante a nossa infância até a adolescência, nós somos, de certa forma, dependentes dos nossos pais, dos nossos responsáveis. E quando a gente encontra a vida real, né, quando a gente chega no mundo real do dia a dia, e se depara com os problemas reais da vida adulta, que tem a ver com as ações políticas que estão envolvendo ali a nossa sociedade, nós passamos a ter essa ideia de que, poxa, eu preciso de alguém cuidando de mim também na minha vida adulta, para que a minha vida não seja tão complicada ou não tenha tantos problemas, né? Ou que o mundo externo não atinja tão diretamente a nossa vida. E aí a paixão pela política cruza a linha e chega na paixão pelo político, tá? Por quê? Porque a paixão pelo político ela se dá pelo simples fato de que surge um agente político, né, um candidato, uma candidata, que te oferece um mundo, um país que seja, com uma vida, uma perspectiva de vida muito melhor do que a que você tem hoje. E é natural que, num primeiro momento, as pessoas se sintam atraídas por aquela ideia. Poxa, será que realmente esse modelo é o ideal? E essa pessoa, esse candidato, esse político que está me propondo essa ideia, ele me parece ser uma pessoa honesta, ele me parece estar realmente empenhada em tirar essa ideia do papel e com isso melhorar a minha vida. Então, vou apoiá-lo. Existe uma diferença entre apoiar, né, que é, ok, eu analisei aqui durante o processo eleitoral, votarei no candidato A, né? Mas eu não estou dando uma carta branca para esse candidato simplesmente depois de eleito fazer o que bem entender sem que eu possa cobrá-lo. Esse é o caminho da racionalidade. Mas em muitos casos, e hoje até na maioria dos casos, a pessoa deixa a racionalidade de lado e vai para a parte mesmo da paixão. E aí assim, a minha ideia se torna a ideia correta, é o único caminho que nós temos que seguir, e qualquer ideia contrária a essa não serve, não funciona.
E aí é onde a gente entra num movimento ali de polarização, que é onde os cenários degringola, né? Então, assim, essa balança entre a racionalidade e a paixão, a emoção, para o ser humano é muito difícil. Não é algo simples. E, às vezes, quando a gente fala sobre isso, quem está do outro lado nos ouvindo pode pensar que, nossa, mas do jeito que ele está falando parece que é fácil, né? Liga uma chavinha, desliga a outra, né? Exato. Não é fácil, né? A gente nunca diz que isso seja fácil, mas é algo que precisa ser fomentado dentro da sociedade. Menos paixão e mais razão, nesse caso, né? Então, esse é o caminho que eu enxergo. E como que nós podemos sair desse campo da paixão, né, por políticos, para o campo da racionalidade e até a paixão. Não tem problema você ser apaixonado pela política, como ciência, como algo fundamental para o nosso dia a dia. Mas essa paixão precisa ter um limite. Olha, a palavra política, e eu vou recorrer à etimologia, que é a origem da palavra, algumas vezes aqui para a gente conversar sobre alguns termos. A palavra política, ela tem origem no grego antigo, no termo politiquê. É daí que veio a palavra que a gente fala hoje, né, política, que significa assuntos da cidade ou assuntos da polis. Polis significa cidade-estado. E aí né, vem o termo. Então, política, assuntos da polis, assuntos da cidade. A gente está falando, portanto, sobre a gestão daquele local, a gestão daquelas pessoas. E aí a gente está falando, portanto, a respeito de política. Hoje em dia, se você pesquisar, assim como eu fiz aqui, numa pesquisa relativamente rápida, o termo política, ele se expandiu para além da questão da gestão de cidades. Eu posso falar, por exemplo, sobre a política interna de uma empresa. Então, eu não estou falando da gestão da cidade na qual aquela empresa está localizada. Eu estou falando sobre os processos internos de uma companhia privada. Bem ou mal, a gente tem uma política dentro da nossa própria casa. Aquilo que a gente aceita nos acordos familiares que formamos, aquilo que nós não aceitamos, mas você tem ali também a gestão daquele espaço, geralmente determinado pelo pai e pela mãe. Os filhos têm que seguir ali aquelas regras. Então a política, ela está para a nossa vida muito além dos votos, que a gente está acostumado a pensar na política sempre associado a um partido político. Dito tudo isso, o foco hoje da conversa é de fato a política de legendas, de nomes, de pessoas que batem a sua porta, que chegam à sua rede social para pedir o seu voto. Dentro desse contexto todo que eu trouxe aqui, vamos voltar ao texto do Rafael Rezende, cientista político, nosso convidado de hoje, aqui do seu Olá Investidor. Você está gostando, eu tenho certeza, você vai aí sentando o dedão no like. Essa é a política do nosso Olá Investidor. A gente traz um conteúdo nota 10, segundo quem? Segundo eu mesmo, estou apresentando o programa, e você gosta e senta o dedo no like, tá bom? Vamos lá para o texto. Diz assim, Rafa, você mesmo, hein, ó. Tá. Em tempos de extrema polarização, um fenômeno chama a atenção: a devoção quase religiosa a políticos, independentemente de lados ideológicos. Enquanto pautas como educação, saúde e redução de impostos são muitas vezes negligenciadas nas ruas, não é raro vermos multidões, ainda que cada vez menores, protestando apaixonadamente em defesa dos seus líderes, como se fossem figuras sagradas. O que explica essa dinâmica? Segundo parágrafo, a antropologia nos ajuda a compreender esse fenômeno ao analisar o papel dos mitos e dos líderes carismáticos. Sociedades humanas sempre buscaram figuras que encarnassem os seus anseios e as suas frustrações. Desde chefes tribais até reis divinizados, o culto a líderes políticos é uma constante histórica. No mundo moderno, essa necessidade se traduz na figura do, abre aspas, político messias, fecha aspas, que promete redenção nacional e se torna herói para os seus seguidores. Faço uma pausa aqui para a gente continuar na leitura na sequência. Então, nesses dois primeiros parágrafos, Rafa, essa questão de você buscar alguém para se espelhar, né? Alguém que você vai olhar e falar, putz, eu quero essa pessoa como líder, isso não é necessariamente uma novidade, e você fala aqui a respeito de chefes tribais, reis divinizados, quer dizer, existe antes mesmo da própria política em si, é quase algo religioso, Rafa. Exato, exatamente.
Isso vai muito com a linha antropológica e com os estudos antropológicos que mostram essa necessidade do ser humano desde sempre, de ter alguém cuidando, né? Ter alguém tomando conta da sua sociedade, da sua comunidade, da sua vida, e que esse alguém vá resolver os problemas que em grande parte são causados pela própria sociedade. Então esse indivíduo que aguarda pelo Messias, né, o Salvador da pátria, ele é parte do problema também. A solução para o problema, ela tem que se dar também com a participação desse indivíduo. Mas, convenhamos, é muito mais fácil ou muito mais tranquilo eu ter alguém que eu simplesmente voto, coloco lá para governar e vá resolver todos os meus problemas, do que eu mesmo colocar a mão na massa e participar ativamente da resolução desses problemas, né? Então, essa é uma característica humana, e não importa de qual época nós estamos falando. Então, desde os líderes tribais, existem estudos de tribos, antigas tribos da Austrália, por exemplo, que já remetem a essa ideia de que havia um chefe tribal que literalmente tomava conta de tudo na tribo, e as pessoas simplesmente abaixavam a cabeça e, ok, o que o líder decidiu está decidido. Quase chegando ao ponto de tratar esse líder como um deus. E isso nós estamos falando de muito antes, por exemplo, da criação da política grega, tá? Que no caso é o grande berço da civilização, como nós conhecemos, e também o berço da política, o berço da própria democracia, né? Então você vê que não é uma questão somente de agora, ela está acontecendo agora e é muito latente, mas não é só de agora. Isso acontece há 3.000, 4.000, 5.000 anos. Desde quando o ser humano pisa no planeta Terra, esse fenômeno acontece. Acabar com esse fenômeno é extremamente difícil, porque eu costumo dizer que o mundo ele é como ele é por conta dos seres humanos. E os problemas que surgem no mundo, nas sociedades, eles são causados, em grande maioria, pelos seres humanos. E os seres humanos, de tempos em tempos, não aprendem. Nós temos, independente de pontos de vista religiosos ou espirituais, nós temos uma média hoje de vida, né, de 70, 80 anos de idade. Sim. Vá lá, né? O que nós vamos conseguir mudar o mundo e mudar o pensamento humano tendo vivido somente 70, 80 anos de idade? Por mais que a gente tenha estudos, por mais que a gente tenha livros, obras tratando do tema, a vida real é diferente. E quando a vida real pega, aí as pessoas esquecem da questão racional, né, e voltam de tempos em tempos essa questão da paixão pelos políticos. No primeiro parágrafo, você fala assim, Rafa, né, que você olha as ruas e você vê multidões, né, seguindo ali figuras que são colocadas em pedestais, quase que como figuras heróicas. Sim. E aí você abre um parênteses e coloca assim, não é raro vermos multidões, parênteses, ainda que cada vez menores, Sim. e fecha parênteses. Eu lendo aqui, quase que complementei, falei, ainda bem. Sim, Ainda bem que sim, cada sim. vez menores. Sim. Não no sentido de uma pessoa que gosta de candidato A, B ou C não expressar o seu apoio a determinado candidato. Mas dentro do contexto do material que você escreveu, a gente está falando sobre paixão por políticos. Então, quando eu penso ainda bem, o que eu quero dizer é, ainda bem que temos cada vez menos pessoas apaixonadas por políticos, de um lado e de outro. Sim. De fato, dá para falar que existe um avanço nesse sentido, que esse tipo de paixão está diminuindo, ou isso também é um pouco ilusório, não é exatamente isso que você quis dizer aqui? Não, eu entendo que há uma evolução, sim, tá? Mesmo que essa evolução seja lenta, tá? No mundo da política, né, na real política, as mudanças não costumam acontecer de uma hora para outra. E quando acontecem, geralmente o resultado da mudança dura pouco também. De tempos em tempos, diversas sociedades atravessam e passam por esse fenômeno de que, olha, nós entendemos que o cenário não está bom, o nosso país não está bom, a sociedade não está caminhando para o rumo certo, precisamos mudar. Normalmente, nessa ruptura, nesse momento de mudança, é que se dá essas polarizações
surgem os líderes carismáticos políticos que atraem as multidões. E aí é importante salientar, não importa o lado ideológico, isso acontece em todos os campos ideológicos, tá? Mas esse movimento também ele tende a ir diminuindo, a ir perdendo força ao longo do tempo. Por quê? No primeiro momento, nós temos a ideia da paixão ou da emoção, que esse modelo, esse político vai resolver meu problema. Passam-se 5, 10, 15 anos, a gente percebe que, poxa, mas espera aí, eles não resolveram o nosso problema. E aí, quando a gente começa a perceber que aquela ideia que, num primeiro momento, nós apoiávamos firmemente, que nos fazia ir às ruas, né, não está surtindo o efeito que nós realmente imaginávamos, a gente começa a abandonar o barco, por assim dizer, né? Então, isso é algo cíclico na história humana, tá? Hoje, a gente acaba enxergando de uma forma mais ampla, por conta de redes sociais, o acesso maior à informação, a gente acaba acompanhando os fenômenos que acontecem não só no Brasil, como no mundo todo, né? Mas isso é algo natural. Esses momentos de extrema polarização e de abraçar políticos de forma, às vezes, meio louca, meio maluca, né? Com o tempo vai diminuindo, é um movimento que vai diminuindo. Daqui a um tempo, essa polarização mais extremada, ela vai se reduzir. Eu até acredito que ali entre 2030 e 2034 o Brasil chegará nesse momento de maior estabilidade. Porém, quando for em 2050 ou 2060, não sei quando, voltar. vai acontecer de novo. Porque as gerações vão passando e eu hoje tenho 38 anos. Daqui 30 anos, quando eu tiver 68, 70 anos, eu vou olhar para trás e vou pensar, como foi a minha vida? A minha vida melhorou de quando eu nasci, do ponto em que eu nasci até hoje, aos 70 anos de idade? Eu posso achar que, bom, legal, eu nasci numa situação pior, vou morrer agora de velhice numa situação melhor, ok, para mim foi bom. Mas para muitas pessoas, esse balanço geral do que foi a vida não é positivo. Por mais triste que isso seja, por mais pesado que seja, né, constatar isso é um fato, né? E aí o filho, o neto, né, os meus filhos, os meus netos, eles vão olhar e pensar, nossa, então tudo que o meu pai, meu avô fez não serviu para nada, o mundo continua ruim, de um modo geral, e nós temos que mudar tudo de novo. E aí volta o mesmo modelo que nós estamos vivendo hoje. Então isso vai acontecer de tempos em tempos, não tem jeito. É cíclico. É cíclico, é cíclico. Voltando para o texto. Na sociedade, Max Weber já discutia a ideia de liderança carismática, na qual certos líderes despertam lealdade incondicional, por serem vistos como portadores de uma missão especial. Em sociedades marcadas por crises econômicas e institucionais, a população tende a buscar segurança em figuras fortes, ainda que em detrimento do debate racional. Essa paixão política está ligada à necessidade humana de pertencer a um grupo, criando uma identidade coletiva, onde o político se torna um símbolo. Além disso, o psicólogo Jonathan Haidt explica que a política opera como uma espécie de torcida, onde os eleitores escolhem um lado e passam a defender o seu líder como se fosse um time de futebol. Essa fidelidade pode levar à cegueira ideológica, na qual os seguidores ignoram erros e escândalos de seus políticos favoritos, enquanto demonizam os adversários. Isso aqui, esse último trecho que você falou, de ignorar erros e escândalos dos seus políticos favoritos e demonizar os adversários, isso no Brasil não acontece, né, Rafa? Ah, imagina, quase nada, né? Não, Luiz? né? Quase nada. Essa parte desse mal aqui a gente não sofre, né? Não, imagina, nem um pouquinho. Não, mas assim, essa questão de você querer esconder os erros do seu político preferido é o grande problema, né, no frigir dos ovos, em cima de todo esse debate. Quando a gente chega nesse ponto é que a gente está não num beco sem saída, porque como eu disse anteriormente, há saída para isso, né? Mas a gente vê que a gente chegou no fundo do poço, que não tem mais como cavar mais ou descer mais, então agora é só sair mesmo desse fundo. Você defender uma ideia, defender um modelo, né, um projeto econômico, social, isso é excelente. E isso faz parte da democracia, né?
A democracia é a arte de você conviver com o divergente, com o contrário, e conviver em paz, né? Eu costumo dizer que a soma de A com B é sempre melhor, né? Você sempre chega num resultado melhor do que se você escolher a fórmula A e ignorar a B, ou vice-versa, né? O ser humano sente muita dificuldade, isso é algo psicológico mesmo, de admitir o próprio erro. É muito difícil. E convenhamos, quem está nos assistindo sabe, quando a gente erra, comete um erro com alguém que a gente ama, né, com alguém que a gente gosta, ou um colega de trabalho e tudo mais, a gente vai pedir desculpas, mas a gente sente não é uma sensação gostosa de você ter que pedir desculpa para alguém porque você sabe que você errou. Sim. Né? E isso passa para o campo político também. Então, eu defendi o projeto, eu votei no candidato que encabeçou aquele projeto, eu pedi para minha família votar naquele candidato, eu fiz campanha, eu coloquei banner no Instagram, mandei correntinha do WhatsApp, fiz tudo. Passaram-se 2 anos, 3 anos, o governo não fez nada daquilo que eu esperava. E agora, como é que eu viro para essas pessoas? Como é que eu viro para a sociedade e falo que, ó, eu errei? Eu estava errado, o político A ou B me enganou, eu achei que era uma coisa e na prática é outra. Me desculpem, desculpe família, desculpe sociedade. É muito difícil. Esse seria o correto a se fazer. Não tem problema nenhum em admitir erros. Uma das maiores virtudes que eu enxergo no ser humano é nós enxergarmos a nossa evolução ao longo da vida. Pensar, bom, quando eu tinha 20 anos de idade, eu tinha uma mentalidade, eu pensava sobre alguns temas de uma determinada forma. E agora eu mudei com o tempo. E agora eu mudei. Pô, isso é muito bom, E agora né? eu mudei. E isso não é pensar que, então você vai de acordo com a onda, não. Isso é um mérito, não um demérito. Né? Exatamente, é você criar um senso crítico, entender que ao longo da vida existem momentos que são cíclicos e situações onde parece que aquilo ali que você acredita e que você está defendendo é o correto, e na prática você viu que, poxa, não foi, então não tem problema. Eu vou deixar essa ideia, vou buscar uma outra ideia com a qual eu tenho alguma semelhança, né? Mas entendendo que eu preciso evoluir. Imagina a pessoa com 20 anos e com 80 com a mesma mentalidade. Pensando da mesma forma sobre tudo. Tem um problema com essa pessoa, né? Exato, exatamente. Agora, Rafa, isso que você está narrando, me parece que é um processo, né? Porque também, para além de admitir para os outros o erro, acho que é um processo difícil também, uma trajetória, que é admitir para si mesmo. Falar, puxa vida, eu errei. Sabe, eu confiava nisso, eu queria que isso aqui desse certo, tinha tudo para dar certo. E não é de uma hora para outra, né? Porque o que eu vejo muito nas redes sociais, na própria imprensa também, é figura A, B e C que antes tinha um posicionamento. E de repente, quase que num clique, mas trocou da água pro vinho. Foi para outro posicionamento. Aí eu falo assim, não, eu acabei de falar aqui que eu acho que a mudança de pensamento é muito mais um mérito do que um demérito. É um mérito você ter a capacidade de mudar. Mas assim, não é de um dia para o outro. Não, é um processo, porque você vai colocando em xeque as suas próprias convicções. Exato. E não é um processo fácil, lindo, né? Você vai andar num paraíso cheio de flores dos dois lados. É um processo de leitura, de contestação, de conversar com quem pensa diferente de você, até você chegar ao ponto de falar assim, em relação a esse assunto, eu mudei de opinião. Mas é um processo também, quando você conclui ele, que é muito bonito. Sim. Mas ainda assim é um processo e leva tempo. Leva tempo e no primeiro momento a pessoa sente uma sensação de fracasso, sabe? Uma espécie de fracasso intelectual. Sendo que, na verdade, não é isso. Não é um fracasso. Você entender que você estava equivocado e que vai mudar de ideia, eu não considero como um fracasso, eu considero como evolução, exatamente como a gente falou anteriormente, né? Mas não é um processo realmente simples, é um processo que tem a ver muito com educação também. É fundamental que a gente tenha maior acesso a boas ferramentas de comunicação, de informação, de notícias. É fundamental que as pessoas leiam, escutem o contraditório. Então,
ok, eu defendo esse lado aqui, mas deixa eu ouvir o que o outro lado está dizendo. Eu me forço a fazer isso Exato. várias vezes, a Sim. ouvir pessoas de todos os lados, até para eu entender o que esses lados estão conversando. Exatamente. Na minha área, por exemplo, de estudos, a ciência política... Você tem que fazer isso, né? Eu tenho que fazer isso. Eu estudo e leio conteúdos, autores, né, filósofos, sociológicos, que eu termino de ler e eu penso assim, nossa, mas eu não concordo com nada que esse cara falou, né? Mas é importante que eu conheça o que ele falou e que eu entenda a importância que ele teve para a construção do senso crítico. Isso é fundamental. Eu não preciso concordar, simplesmente, mas eu tenho que conhecer, até para criticar, né? Sem dúvida nenhuma. E aí, ainda nesse terceiro parágrafo, né, que nós estamos mostrando aqui, você cita Max Weber e fala sobre liderança carismática. Sim. Eu queria entender mais sobre esse ponto. Quando a gente fala sobre liderança carismática, necessariamente a gente está falando de líderes populistas ou não, Rafa? De modo geral, sim. Tá. De modo geral, líderes populistas, mas não apenas líderes políticos. Tá? A política de forma extremada e apaixonada, ela também se dá por outros vieses, como, por exemplo, o viés religioso. Né? Se eu prego uma fé, independente de qual seja essa fé, eu tenho uma liderança religiosa que me diz que, ó, é isso aqui o certo, isso aqui é o errado. Se você fizer tudo que está aqui, que eu estou dizendo para você que está errado, você está indo contra Deus ou contra a nossa fé, contra a nossa religião. Isso também atinge o campo político. Sem dúvida que sim. Tá? A liderança carismática pode vir de dentro de casa. Um pai abusador, por exemplo, ele também é uma liderança carismática. Né? Um tio, sabe, que tem aquele carisma, aquele jeitinho e tudo mais, que trata bem as crianças e que por trás, às vezes pode ser um abusador ou algo do tipo, também é um modelo de liderança carismática. Tá? Agora, quando a gente fala de questões políticas dentro desse sentido eleitoral, sociológico, a liderança política populista, em via de regra, a liderança carismática ela é populista. Isso é um fato. Porque se você pegar 90%, talvez, mais que isso, 95% dos grandes líderes carismáticos, políticos, né, que nós tivemos na história, não só do Brasil, mas do mundo, são pessoas com um modelo de discurso muito próximo, muito parecidos. São muito parecidos. Eu tenho a fórmula, eu vou resolver tudo, eu sou a pessoa do povo. Todas as lideranças carismáticas políticas cresceram com essa ideia de que, ó, eu sou do povo. Ou então, quando não vem com essa visão de que eu sou do povo, não, mas eu conheço o caminho para desenvolver a sociedade, seja economicamente ou socialmente, e eu me coloco no lugar de vocês. Mas essa ainda é a minoria. A grande maioria é formada por aqueles líderes que são populistas no sentido de vender algo que ele sabe que não vai entregar. Não existe fórmula mágica para resolver os problemas da humanidade. Não há essa fórmula mágica. Eu gostaria muito que viesse alguém e falasse pra gente, ó, Vinícius, Rafa, fiquem tranquilos, esqueçam a política que eu vou cuidar de tudo por aqui. Né? Pô, seria maravilhoso. Né? Seria o modelo dos sonhos. Mas isso não vai acontecer. Esse é um fato. Do ponto de vista humano, isso não vai acontecer. As pessoas podem ter crenças religiosas, fé, espirituais, é uma outra questão que eu não entro nesse campo. Mas seria um milagre. Exato, seria um milagre. Né? Mas do ponto de vista humano, esse salvador da pátria não vai surgir. Olha, de novo, etimologia das palavras, né? Quando eu pesquisei sobre o surgimento do termo populismo, você tem duas referências. Uma que vem da Rússia e outra que vem da Inglaterra. Todos os lugares que eu vi, primeiro aparece a Rússia, né, desse conceito de populismo. Mas nos dois casos, o que há em comum é o seguinte: as teorias populistas, em geral, consideram a política como luta entre o povo puro e a elite corrupta. E defendem a ideia de que a política deve expressar a vontade do povo, que é vista como a verdade e a verdadeira e legítima. Ou seja, a verdade do povo a vontade do povo é a verdade e ela que é a legítima. Que vai muito em linha com o que você falou.
O líder populista diz, olha, a política vai voltar para você, sabe? Você vai definir o que a política é a pauta que você quer como prioridade. E eu sou um de vocês, né? Eu tô aqui, olha onde eu cheguei, eu sou um de vocês, né? Agora, e nós vamos lutar contra eles, que é essa questão que fala aqui sobre a elite corrupta. E muitas vezes o próprio político coloca a elite corrupta os seus pares. Exato. Então somos nós, falando do Brasil, né? Somos nós contra Brasília. E esse tipo de discurso aqui a gente está cansado de ver. De direita, de centro, de esquerda, porque o populista ele está em todos os aspectos da política, de um lado ao outro, certo, Rafael? Exatamente, exatamente. Assim, a gente tem um grande problema hoje na política nacional, principalmente, que é a dificuldade de entender que a política não deve ser demonizada. A política enquanto atividade humana, atividade pública, né? Qual que é a grande base da atividade política? É você ceder uma grande parte do seu tempo, da sua vida, do seu esforço em prol da comunidade, em prol da sociedade. Então, na tese, né, na teoria do que é a política, a atividade política, ela é uma das atividades mais lindas que um ser humano pode exercer. A partir do momento em que você demoniza a atividade política, você chega nesses extremos, nesses líderes populistas que vão dizer assim, ó, eu não sou político. Esse é um fenômeno também bem interessante dos últimos tempos. Eu não sou político. O tal do outsider. O outsider, né? Só que, gente, o problema não é a política. Não é a política que é algo ruim. A política ela tem os seus problemas, como tantos outros segmentos da vida humana têm. Porque somos seres humanos, somos imperfeitos, nós cometemos erros, nós vamos e voltamos, mudamos de ideia trocentas vezes ao longo da vida, então isso é natural, né? Nós não devemos demonizar a política. O que nós temos que entender, sim, é o seguinte: essa classe política que nós estamos escolhendo ao longo dos últimos tempos, ela está me representando? Ela está entregando um resultado que eu considere como positivo? Não, não está. Então, peraí. Então, vamos fazer, sim, mudanças nessa classe política. Vamos, enquanto sociedade, exigir que essa classe política aplique essas mudanças, tire essas mudanças, de fato, do discurso e coloque na prática, mas sempre fiscalizando. E, ó, não deu certo, vamos tentar de novo. Não deu certo de novo, vamos tentar de novo. A vida é tentativa e erro. E a política também é tentativa e erro. E, em algum momento, nós acertamos. Ao longo da história do Brasil mesmo, nós tivemos alguns períodos, nesses pouco mais de 500 anos aí de história conhecida, vamos dizer assim, em que o Brasil cresceu, o Brasil se desenvolveu, o Brasil evoluiu, seja do ponto de vista social, do ponto de vista econômico. Houveram momentos, né, houve momentos de muita evolução, né? Só que quando surge algum problema, algum escândalo, algo do tipo, a gente já fica com a visão de que não, tá tudo errado. E eu tô pensando assim, que nesse momento que você falou, ó, houve, né, etapas, períodos no nosso país de crescimento, certamente alguém já pensou assim, mas esse período certamente não era o partido tal que tava lá. Cresceu quando não era o partido tal. Exato. Porque tá, assim, é algo intrínseco nosso. Exatamente. Sempre vai pensar, cresceu justamente porque não era fulano de tal que tava lá. Se tivesse lá, não ia crescer. Exato. E na verdade, né, claro que a gente pode entrar nesse campo, nessa discussão também, mas a gente vai observar que, falando de Brasil, você tem crescimentos com diferentes legendas políticas de diferentes lados também comandando o país. Sim. Muito mais me parece que o lado é a capacidade do político que está ali de fazer alguma coisa ao lado, porque não é um herói, claro, ao lado do parlamento, ao lado de outros ministros que conseguem estabelecer uma agenda de médio prazo. Exatamente. De todos os lados ideológicos, quando a gente para analisar friamente, deixando as paixões de lado, nós enxergamos pontos positivos e pontos negativos. Coisas com as quais nós concordamos e discordamos. Naturalmente, eu vou ter ali um lado ideológico com o qual eu vou discordar muito mais, né? Mas existem coisas boas e coisas ruins de todos os lados. Quando a gente consegue enxergar isso e entender que, ó, esse modelo aqui pode não ser o meu preferido, mas ele está surtindo resultados nessa área. Então, será que vale a pena eu simplesmente quebrar de uma vez com esse modelo e começar tudo do zero? Ou será que não é melhor eu propor o diálogo, o lado que eu defendo, no qual eu realmente acredito, dialogar com esse outro lado aqui e tentar trazer as coisas boas e construir uma sociedade
em conjunto, né, com todas as ideias, né, de todos os campos ideológicos. É lógico que isso que eu estou dizendo aqui, repito, é o mundo ideal, seria o mundo ideal, né? Como isso não acontece em via de regra, nós precisamos fomentar que esse diálogo exista, né, que ele cresça cada vez mais, como tem crescido. Nós citamos anteriormente, esse extremismo, essa polarização tão extremada, ela tem diminuído, mesmo que de forma lenta, ela tem diminuído. E a tendência é que daqui a uns anos ela acabe. Mas nós temos que trabalhar essa ideia de diálogo para que isso vai acontecer de novo? Vai. Mas ao invés de acontecer daqui 20 anos, que aconteça daqui a 40, 50, que demore o máximo possível para acontecer. Boa, Rafa. Olha, reta final aqui do nosso podcast, quero terminar lendo o texto, a conclusão, né, do artigo do Rafael Rezende, nosso convidado cientista político, que coloca: outro fator crucial é o papel das redes sociais, que transformaram a política em um espetáculo permanente. Políticos carismáticos sabem explorar essa dinâmica, usando narrativas emocionais para fortalecer o vínculo com seus eleitores. Essa conexão emocional explica por que muitos defendem seus líderes com fervor, enquanto temas estruturais, como educação ou economia, são relegados a segundo plano. A paixão por políticos, portanto, é um fenômeno complexo, resultado de fatores históricos, sociais e psicológicos. Enquanto a sociedade não desenvolver uma cultura política mais racional e baseada em propostas concretas, o culto a, abre aspas, políticos de estimação, fecha aspas, continuará a ser uma realidade. Para finalizar, origem do termo polarização. O termo polarização tem origem no verbo polarizar mais o sufixo ação, que indica justamente a ação de polarizar. Por sua vez, polarizar se deriva da palavra polo, que vem do grego polos, que significa eixo. Portanto, a etimologia de polarização remete à ideia de criação de eixos, de criação de polos, a concentração em lados opostos. Rafa, para a gente terminar, quero que você fale aqui para a nossa audiência, né? O Rafa é consultor em gestão pública, e em ciências políticas, analista político e autor do livro 90 Projetos para Municípios. Quero que você fale um pouquinho sobre o seu livro, de onde surgiu essa ideia, e 90 projetos? 90. É muito projeto. Por que 90? Por que não 75 projetos? Olha, a quantidade de 90 foi só por uma questão de marketing mesmo, de ficar bonito o título, tá. Enfim. Mas são 90 projetos São mesmo. 90 projetos, são 90 projetos. Eu sou consultor em gestão pública há quase 5 anos e neste período eu prestei consultoria já para muitos vereadores, prefeitos, né, de diversas cidades do Brasil, mais de 20 cidades do Brasil, do ponto de vista técnico, desenvolvimento de projetos técnicos na área de gestão pública. E nós temos um déficit aqui no Brasil de qualidade legislativa em nível municipal, principalmente nos municípios menores. Nós temos municípios com 4 mil, 5 mil habitantes, municípios muito pequenos, onde os vereadores não têm nem estrutura para o desenvolvimento de projetos mais robustos, mais elaborados, né? E aí eu tive a ideia no final do ano passado de fazer um compilado dos principais projetos que eu desenvolvi ao longo desse período, colocar num livro e disponibilizar, principalmente para vereadores, gestores públicos, estudantes de gestão pública, também um material bem completo, para que eles possam ter acesso a um conteúdo de qualidade, um conteúdo técnico, sem viés ideológico, né, para serem aplicados nos municípios. E, felizmente, o resultado está sendo bem positivo, as vendas estão me agradando, né? Então, mas a ideia do livro foi essa mesmo, levar boas práticas legislativas para todas as cidades do Brasil, se possível, né? Mas principalmente olhando para aquelas cidades menores que encontram muita dificuldade em se desenvolver por conta da parte técnica mesmo. Não existem equipes técnicas em câmaras municipais e prefeituras da grande maioria dos municípios brasileiros. E é uma realidade que muitas vezes nós que moramos em metrópoles, no meu caso, no seu também, né? Sim. Nós não temos a noção de que isso existe no Brasil, né? Então a ideia do livro é exatamente levar esses projetos. Os projetos, nós expomos no livro o modelo do projeto e ele pode ser adaptado para qualquer tamanho de município. E aí nós também damos o suporte
para que o gestor público, o vereador, possa tirar aquele projeto, aquela ideia do papel. Bem legal. Para você que gostou da nossa conversa, tá aqui o Instagram do Rafael para você segui-lo a partir de agora. Faça isso. Recomendo, sugiro fortemente que você faça isso. Rafael Rezende.oficial. Rezende com S. Isso, exatamente. S de sapo. Rafael Rezende.oficial. S de saudade, que você vai ficar com o fim do nosso podcast aqui, tá chegando na reta final. Rafa, eu quero agradecer, te parabenizar pelo trabalho, que é sempre, todo mundo tem um viés ideológico, né? Eu não quero me colocar aqui como, ó, pessoal, você que tem viés ideológico aí, olha só como é importante não ter. Todo mundo tem. É uma questão diária de você lutar contra isso a fim de conseguir colher o que existe de melhor na política. E também a gente ter a percepção para conseguir aferir o que existe de pior também. Porque aí a gente já afasta o que não existe de bom. Certo? Então vamos todos nós juntos, numa mesma caminhada, enquanto sociedade, tentar melhorar a fim de escolher melhores gestores, melhores políticos. E estamos no mesmo barco, né? Estamos no mesmo barco, não tem como fugir. Rafa, parabéns pelo trabalho. Até Muito uma obrigado. próxima. Obrigado por ter vindo até aqui aos nossos estúdios. Imagina, eu que agradeço pelo convite, muito obrigado mesmo. E me sigam, hein, pessoal, lá nas redes sociais, o conteúdo bem bacana. Tá aí, senhoras e senhores, mais uma edição para lá de relevante e especial do seu Olá Investidor. Muito obrigado a você pela sua audiência, sempre muito fiel. Sente o dedo no like, participe, compartilhe esse vídeo. Está assistindo o vídeo aqui, né, na sequência da nossa transmissão ao vivo. Depois tem um corte que fica aqui no nosso canal no YouTube só com essa conversa. Você pode pegar esse link e mandar para o seu grupo de WhatsApp favorito. Tá bom? Até semana que vem. Um grande abraço. Tchau.